pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje eu quero falar com vocês de novo sobre a história do casal lá no Rio de Janeiro que soltou a frase que ganhou a internet, que correu o Brasil, que era a seguinte: cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. E por que eu trago essa frase aqui de volta? Porque acabou de ser uma entrevista com esse casal falando a respeito disso, e eu acho que esse caso é um bom exemplo de análise sociológica sobre a realidade social do Brasil, e por isso eu quero que você fique comigo nesse vídeo, quero que você se inscreva no canal e depois deixe o seu comentário. Esse caso ganhou repercussão no Brasil inteiro. E eu confesso para vocês que, como sendo progressista, eu acredito no princípio do pensamento progressista, que o ser humano pode ser sempre melhor, que a sociedade pode ser sempre melhor. Nesse caso, é inerente ao meu pensamento, é inerente à minha visão de mundo, a ideia de que as pessoas erram, aprendem e se tornam melhores, ou pelo menos que isso possa acontecer. Mas em alguns casos eu tenho a impressão que não tem jeito, que tipo, só vai, que o negócio não funciona assim. E esse parece ser um dos casos. A gente viu na internet a repercussão dessa frase, cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Nós vimos que a mulher que falou isso, eu não vou citar nomes aqui, foi desligada da empresa. Depois surgiu a história de que o marido em questão tinha recebido o auxílio emergencial e agora parece que foi demitido também. E eles falam nessa entrevista que a vida deles simplesmente acabou, que eles não podem sair na rua, que são ameaçados, são xingados, tiveram que apagar as redes sociais, estão recebendo ligações com ameaças, mensagem com ameaças, amigos viraram a cara. E honestamente eu acredito nisso, acredito que eles devem estar segurando uma barra pesada nesse momento e de certa forma é razoável entender o porquê que isso está acontecendo. Nesse sentido, alguém poderia pensar, bom, então eles se arrependeram, aprenderam um pouquinho com isso. E a resposta, ao ler essa entrevista, parece que não, e eu quero comentar um pouquinho disso com vocês. Primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que o jornalista faz é o seguinte: se eles se arrependem de ter falado aquilo. Isso que a mulher responde: se a gente se arrepende de alguma coisa, é de ter saído de casa naquele dia. Vou pegar a frase completa aqui, que é mais interessante. Não é arrependimento. Hoje posso reconhecer minha alteração de voz, meu tom foi mal interpretado. Se a gente se arrepende de alguma coisa, é de ter saído de casa naquela noite. Isso nos leva a uma ideia muito complicada no Brasil, né? As pessoas são muito rápidas e muito boas em ofender, em esmagar, em passar por cima dos outros. Mas na hora de pedir desculpa, se jogam contra a parede, pedem desculpa em tom baixo. Quer dizer, humilhar é muito fácil, pedir desculpa é algo sempre difícil, porque pedir desculpa implica em reconhecer o seu erro, implica numa espécie de aprendizado. Aqui nos parece que se existe um pedido de desculpa ou um arrependimento, não é resultado de um aprendizado, mas é muito mais como se fosse uma obrigação vir a público e pedir desculpas. E algo fica muito mais interessante nessa história, que é o reconhecimento de que erraram? Não, esse reconhecimento não existe. Em outras passagens da entrevista, ela diz muito claro que a culpa, na verdade, não foi dela, foi das outras pessoas que interpretaram errado. Vejam o que ela diz um pouco adiante. Minha frase ficou descontextualizada. Sei que tem um tom de voz alta, tenho sangue italiano, e às vezes se torna agressivo no calor da emoção, mas em momento algum eu desacatei ou quis diminuir o cidadão, o agente público, o fiscal. Não, quis diminuir o rapaz lá. Olha só, eles não estão errados. Quem está errado é o mundo, quem está errado foi quem editou aquela reportagem, quem está errado é quem assistiu aquela reportagem, porque a frase dela foi descontextualizada. Ou seja, como ela pode se arrepender de algo que ela não errou? Porque errou quem leu a frase dela, errou quem assistiu o vídeo e não foi capaz de interpretar da maneira correta. Mais adiante ainda, ela tenta justificar o porquê do uso da palavra melhor do que você. Segundo eles, o tempo inteiro o marido ficava questionando por que o fiscal estava ali, por que o fiscal precisava
Como é que ele sabia que tinha aglomeração se ele não estava com uma régua, com uma trena? E quando ela diz cidadão não, engenheiro civil formado, era no sentido de enfatizar que ele tinha conhecimento técnico e o fiscal demonstrava não ter. Melhor do que você não era no sentido de dizer que o engenheiro civil era um cidadão melhor por ser um engenheiro civil, por ser um bacharel, mas melhor do que você porque ele sim sabia o que estava fazendo ali, ele respeitava todas as regras e orientações de segurança sanitária e o fiscal da prefeitura não sabia. Por quê? O fiscal da prefeitura não estava com uma... Eu tenho aqui em algum lugar... Não tenho mais. Com uma régua, com uma trena para medir o distanciamento das pessoas. Percebem o nível do absurdo? Então, ao dizer que não queria diminuir o rapaz numa frase, ela tenta diminuir ainda mais na próxima, ao dizer que o melhor do que você era porque o cara conhecia, o cara sabia das regras, estava ali e o fiscal demonstrava não saber quando estava cumprindo o seu papel. Essa é uma grande característica do Brasil, né? Atribuir a culpa sempre aos outros, não reconhecer os próprios erros. Infelizmente faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura e faz parte do pensamento social no Brasil. E depois ela insiste em dizer que, e obviamente existe uma verdade nisso, que numa democracia há o direito de se expressar, há o direito de criticar, há o direito de questionar. E ao dizer isso fazem novamente uma grande bagunça que infelizmente já faz parte do bolsonarismo brasileiro atual, que é o de confundir liberdade individual, liberdade de expressão, o direito à crítica com o crime, com a humilhação, com a ofensa, com a destruição de imagens, com a destruição de reputações, como se a liberdade de expressão e a liberdade individual fosse um bem absoluto e não houvesse limites nenhum para essas liberdades. É basicamente um pedido, é uma reivindicação pelo direito de mentir, pelo direito de ofender, pelo direito de humilhar e chamar tudo isso de liberdade de expressão. E é muito curioso que esse tipo de pensamento venha hoje no Brasil de um público que se diz conservador, que se diz de direita, porque quando a gente pensa nos grandes autores conservadores da história, e aqui eu gosto de trazer o John Stuart Mill, filósofo utilitarista britânico, ele costumava dizer, né, que para os males da liberdade a solução era mais liberdade. Mas ele também dizia, e John Locke também, e outros grandes liberais, que a liberdade de um ser humano termina onde começa a liberdade do outro. Quer dizer o quê? A sua liberdade individual termina onde começa o meu direito à vida. A sua liberdade de expressão termina onde começa o meu direito à honra. E isso tudo eles querem simplesmente atropelar, chamando simplesmente de liberdade individual. Pois bem, quero muito saber o que você pensa dessa história. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Forte abraço a todos e valeu!